Jorge, por que sentimos muitas dores ou mal-estar em certos ambientes? Isso mesmo a gente estando bem. Isso pode ser influência espiritual? Olha, a doutrina espírita fala que as nossas percepções espirituais, elas só podem ser evocadas depois que os aspectos físicos tenham sido esgotados. Porque se uma pessoa está passando por uma enfermidade física, se alguém está passando por uma doença física, ela vai ter um mal-estar físico. Então, nós não podemos dizer assim, ai, estou sentindo uma dor de cabeça, estou me sentindo febril, estou com tosse. Eu acho que é algum espírito que encostou em mim. Não, pode não ser. Pode ser um fenômeno plenamente físico. Pode ser uma gripe, pode ser H1N1, pode ser uma Covid, que ninguém sabe, pode ser uma doença infecciosa qualquer. Então, o nosso primeiro movimento é o movimento de observarmos primeiro se não é um processo orgânico que está acontecendo. Se eu percebo um mal-estar na minha vida, eu tenho que primeiro investigar se isso não tem raízes do ponto de vista material. Esgotar essa parte, analisei e não é material, aí a gente pode cogitar a questão espiritual. Como também a gente perceber que a gente fica doente em determinados ambientes. Eu dizer assim, olha, eu estou muito bem, mas toda vez que eu vou na casa de fulano, quando eu entro, eu sinto mal. Fico mal, me dá dor de cabeça, me dá enjoo, me dá irritação, me dá palpitação, eu sinto uma pressão no meu peito. E quando eu saio, passa. Então, provavelmente seja uma questão de cunho espiritual. Pode ser que a casa de fulano tenha alguma coisa que nos faça mal, é possível, né? De repente você tem uma pessoa que mora em La Paz e você mora no Rio de Janeiro, então você mora ao nível do mar, viaja para La Paz, nossa, eu sinto uma dor de cabeça, fico fraco, não tenho vontade de fazer as coisas. É porque na mudança de altitude a gente sente isso. Então, a gente não pode, como primeiro movimento, dizer essa é uma questão espiritual. Primeiro, a gente olha os aspectos físicos. Se não forem, aí a gente se remete aos aspectos espirituais. Indo para os aspectos espirituais, os sintomas podem ser muito próximos de sintomas físicos. Então, a pessoa diz, me sinto mal, passo mal, me sinto mal, me dá enjoo, me dá irritação. Essas são características muito típicas de processos de influência espiritual. Sim, isso é muito comum. Espíritos influenciando e produzindo esses fenômenos. E só para terminar, é importante observar que os fenômenos aos quais nós estamos submetidos não podem ser interpretados à conta de físicos, espirituais, psicológicos, porque o homem é um ser integral. Então, acaba interferindo no outro. E não podemos desconsiderar que esse ser trino, que é corpo, mente e espírito, interage nas suas faces uma sobre a outra, produzindo processos de mal-estar que vêm de uma fonte ou da outra. Por exemplo, recebi uma notícia que me impactou fortemente. Fiquei emocionalmente abalado, meu corpo sentiu a influência e os espíritos perturbadores podem ter se aproximado de mim. Veja, uma única ocorrência pode ter causas diversas, contribuindo conjuntamente para o estado que nós nos encontramos, do ponto de vista físico, emocional e espiritual.